Olá, bom dia. Ao contrário do que tem acontecido nas últimas semanas, esta semana estou algo negativista em relação aos índices americanos. Começando pelo S&P 500, podemos ver aqui algo que aparentemente no gráfico diário nos parece não mais do que uma pequena correção. Repare-se, o movimento de médio e longo prazo mantém-se inalterado, continuamos com uma sólida movimentação ascendente, ainda estamos relativamente longe da zona que seria a eventual zona de decisões, aqui a rondar os 2.000 pontos. Para já, e começando já para finalizar essa questão, em relação ao médio e longo prazo não há nada a dizer. Em relação ao curto prazo, a semana passada estava algo otimista porque não tínhamos qualquer manifestação em termos de eventual abrandamento. Neste momento estou um pouco mais preocupado. Esta semana vamos então fazer a análise não no gráfico horário, habitualmente, mas no gráfico de 4 horas, porque foi no gráfico de 4 horas que se conseguiram verificar algumas eventuais sinaléticas de correção de curto prazo. Repare-se que neste caso em concreto temos aqui um padrão de inversão. Um padrão de inversão que podemos considerá-lo, podemos classificá-lo com alguma dificuldade, como cup and with handle, com talvez maior rigor técnico, com um duplo topo assimétrico, seja como for, temos aqui uma clara movimentação ascendente, uma movimentação descendente até à zona de suporte, uma nova reação ascendente e uma nova reação descendente que quebra depois. Quebramos aqui a zona de suporte. Zona de suporte essa que acelera após quebra o movimento descendente. Há uma recuperação em forma de pullback e a partir do momento que nós temos uma recuperação até à zona de agora resistência, a partir do primeiro toque, repare-se, 3 sombras que lhe tocaram com uma forte reação negativa. Tivemos aqui uma sombra que foi decisiva, uma quebra descendente rápida que me indica não só uma fase inicial de quebra de movimento preocupante, mas também uma segunda fase após a quebra dos 2.082 pontos, que teriam sido o piercing movement que eu tinha indicado anteriormente como uma zona importante em termos de referência técnica. Para já estou então bastante negativista para a próxima semana no S&P 500. Poderemos eventualmente ter, já o tivemos no passado, isto ser apenas uma pequena parte de um movimento um pouco maior. Poderemos eventualmente vir a ter, por exemplo, imaginem aqui, uma correção, e correção essa que daria depois origem a um movimento descendente um pouco mais aprofundado. É um cenário que eu não retiro de cima da mesa, é um cenário que é bastante possível. Não acredito que tenhamos um movimento linear, rápido, descendente, sem termos primeiro uma pequena consolidação. De qualquer forma, para a próxima semana estou então descendente no curto prazo no S&P. Estou negativista, vamos ver o que acontece. Pode ser que toda esta previsão acabe por não passar de um falso break, mas eu pessoalmente teria bastantes precauções. Passando para o Nasdaq e fechando também o médio e longo prazo, não há ainda qualquer indicação de interrupção de tendência ascendente. Temos o índice ainda muitíssimo próximo de máximos, mas se recordam, eu já na semana passada estava muito duvidoso em relação ao potencial de progressão de curto prazo no Nasdaq, porque havia nesse momento um megaphone top a formar-se. O megaphone top acabou por ativar-se. Repare-se, tínhamos aqui o movimento. Para os que não estão familiarizados, o megaphone top é uma espécie de um triângulo invertido. É um padrão extremamente difícil de negociar, porque a cotação foge-nos constantemente, tanto para cima como para baixo, mas eventualmente poderá vir a dar em quebra, e dando em quebra normalmente acaba por provocar uma reação descendente. Neste caso em concreto, temos também, e também é uma característica dos megaphone tops, quando nós temos uma progressão do movimento em forma não linear, apesar de estar delimitado por estas duas linhas, temos muitas vezes uma apiculação na parte final do movimento e uma segunda parte do movimento, uma apiculação um pouco mais ligeira. Quando assim é, normalmente isto dá origem também a um padrão muito semelhante a um head and shoulders. Repare-se, com um primeiro ombro aqui, uma cabeça numa segunda fase e um segundo ombro aqui. Por este motivo, eu estou também negativista. Vou passar de neutral a negativista no Nasdaq. Acredito que poderemos continuar com este movimento descendente por um pouco mais de tempo. É um movimento descendente que não é de surpreender. Não há, repare-se aqui no curto prazo, qualquer suporte viável que nos diga que, enfim, poderá haver aqui uma correção ou algo que o valha. Por isso, é eventualmente possível que tenhamos um cenário aqui semelhante ao que aconteceu em finais de dezembro, uma pequena correção que depois
eventualmente vai dar origem a um movimento de recuperação também. Indo para a parte mais estratégica, recordo que shortar um índice que está em máximos é extremamente perigoso. Para todos aqueles que tenham a tentação de o fazer, recordo que é altamente perigoso, porque geralmente, quando nós estamos a negociar contra a tendência, a probabilidade de termos um falso sinal é enorme. Por isso, para os mais jovens nos mercados financeiros, para os menos experientes, não recomendo de todo um short. Se sentirem confortáveis com isso, tenham muita precaução, porque poderemos ter um movimento contrário rápido que, é fundamental termos um stop associado à nossa posição. Terminando no Dow Jones. No Dow Jones, fechando também o médio e longo prazo, a fronteira decisiva continuam a ser os 17.075 pontos, mais coisa menos coisa. Para já não há qualquer tipo de preocupação em relação ao médio e longo prazo. Já no curto prazo, durante o início da semana, tivemos aqui alguns sinais de preocupação. Eu tinha deixado uma indicação neutral ascendente na semana passada, mas já com a possibilidade de continuarmos, ou com o alerta, de continuarmos vigilantes para o curto prazo, porque poderia haver uma eventual, quebra em baixa deste pequeno suporte. Essa quebra acabou por acontecer. Eu recordo uma vez mais que estamos a fazer a análise num gráfico de 4 horas e não no gráfico horário habitual. Isso poderá também trazer diferenças significativas em relação à negociação, nomeadamente à alavancagem. Para quem está habituado a negociar com 1 hora, normalmente o movimento aqui é muito mais lento, por isso é necessário fazer também o ajuste. Dizia eu então, tínhamos aqui um padrão de consolidação, poderia ou terminar por um movimento ascendente ou terminar por um movimento descendente. A favor da tendência teríamos sempre a possibilidade e a garantia, havendo uma garantia, seria da quebra em alta. Tivemos um falso break que terminou com o rally descendente, novo rally ascendente um pouco mais limitado e breakout definitivo desta primeira zona de suporte, que também, diga-se, não era uma zona de suporte importante. Preocupa-me muito mais aqui o padrão oscilatório, que eventualmente poderá também dar indicações de um movimento um pouco mais preocupante. Neste caso em concreto, e ao contrário do S&P, temos ainda o índice acima da zona de suporte que marcou o Piercing Movement. Neste caso em concreto, poderemos vir a ter aqui uma reação já nesta zona. Ainda assim, eu acredito, pelo histórico, por tudo aquilo que temos visto nos últimos meses em relação aos índices americanos, quando há um pequeno movimento, normalmente vai ser a base de um grande movimento que depois irá, em princípio, dar origem a um movimento um pouco mais prolongado. Não quero com isto dizer que o movimento vai quebrar estes mínimos, mas eventualmente poderemos ter uma aproximação aos 17.300, 17.400 pontos. É então também por esse motivo, e apesar de não termos ainda quebrado este suporte, que eu vou deixar uma indicação também no Dow Jones de descendente. Aqui neste caso vou associá-la ao neutral, precisamente porque ainda não temos a quebra do suporte e será sensato esperar, neste caso em concreto, pela definitiva quebra deste um pouco mais importante suporte nos 17.854 pontos. É tudo então por esta semana em relação aos índices americanos. Obrigado pela atenção e o resto de bom fim de semana.